Olá, boa noite. Eu sou o pastor Rodrigo. Eu faço parte da igreja do Ministério da Fé Bíblica. Para quem não me conhece, eu sou o pastor responsável pela nossa igreja do Ministério da Fé Bíblica aqui no centro da cidade de Espírito Santo do Pinhal. O nosso endereço vai estar aparecendo aí embaixo no rodapé do vídeo. É Rua Marquês do Herval, número 83, bem em frente à Óptica Passarelli. Esta noite eu estarei ministrando a palavra de Deus ao teu coração. E o desejo que há dentro do meu coração é que esta palavra ela abençoe, abençoe e abençoe muito a sua vida, abençoe os seus caminhos, abençoe a sua casa, venha abençoar a sua vida financeira, sua vida material, profissional. O desejo do meu coração é que essa palavra ela traga fé, ela traga confiança ao teu coração. Se você a receber como palavra de homem, ela não vai produzir nenhum milagre, não vai produzir nenhum resultado, não vai trazer nada para a sua vida. Mas se você receber ela, como Paulo fala a respeito de uma igreja, né? Se não me engano, a igreja de Tessalônica, que ao receberem a palavra de Deus, eles a receberam como ela é, como palavra de Deus. E porque receberam a palavra como ela é, como palavra de Deus, então esta palavra, a palavra de Deus, a qual você vai ouvir, estava produzindo, né, eficazmente resultado, milagre, bênção, transformação na vida daquelas pessoas. Pois o que eu digo para você, meu amigo, para você, minha amiga, é: receba a palavra de Deus como ela é, como palavra de Deus, e você pode ter absoluta certeza de que você, nesta noite, receberá o milagre do Senhor na sua vida. Amém? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma oração a Deus? Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e também nosso Pai, é assim que nós, meu Deus, nos referimos ao Senhor, como Pai de amor, como Pai cuidadoso, como um Pai que se importa com cada um de nós, como um Pai que deseja cuidar das nossas necessidades, como um Pai que deseja suprir a cada uma das nossas necessidades. Então, meu Pai, que o Senhor venha inclinar os teus ouvidos a cada uma dessas vidas, que neste momento, meu Deus, clamam a Ti, que oram ao Senhor, pedindo, meu Pai, por uma resposta, pedindo, meu Deus, uma direção, suplicando pela Tua ajuda, clamando pelo Teu socorro. Pessoas, meu Deus, que estão, meu Pai, na certeza de que hoje é a noite em que o Senhor abençoará a cada uma delas, que o Senhor, meu Deus, fará a transformação acontecer em sua própria vida, a transformação do marido, da esposa, do filho, a transformação financeira, material, profissional acontecer. Então, Pai, que o Senhor, como diz a Tua palavra, que não decepciona, não frustra, meu Deus, o Senhor que não falha, o Senhor, meu Deus, que não é Deus de confusão, que o Senhor venha, meu Deus, honrar a cada uma dessas vidas, e pela fé, Pai, do Teu milagre, da Tua resposta, da Tua bênção para cada pessoa, nós Te agradecemos. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Muito bem, pode abrir os teus olhos aí na sua casa. Você tem a sua Bíblia aí? Muito bem, se você tiver a sua Bíblia, assim como eu, abra a sua Bíblia numa passagem no Velho Testamento, tá? Que se encontra no Salmo de número 26. Salmo de número 26. Pronto? Achou aí? Olha o que diz o salmista Davi, pelo Espírito Santo, ao teu coração e ao meu coração. Diz assim, Salmo 26, versículo 1. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade
e, presta atenção, e confio no Senhor sem vacilar. Hoje eu quero trazer para você uma palavra no que diz respeito à confiança, que também na Bíblia é chamado de fé. Fé e confiança na Bíblia estão se referindo da mesma coisa. Está se referindo da atitude que nós devemos ter com relação a Deus. Nós só podemos ser abençoados por Deus. Nós só podemos receber cura das doenças, das enfermidades. Nós só podemos ser libertos ou alcançar a libertação para alguém da nossa casa. Libertação essa, seja dos demônios, seja da depressão, seja uma libertação do cigarro, do vício do cigarro, do vício da bebida, do vício das drogas, seja uma libertação do pecado, seja uma libertação do medo, da tristeza. Nós só podemos, de fato, ter uma vida de prosperidade, uma vida, vamos dizer assim, com abundância, como o Senhor Jesus diz. Nós só podemos comer o melhor desta terra, quer dizer, ter o melhor de Deus em toda a nossa vida. Nós só podemos ver Deus trazer livramento e proteção sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre o negócio. Nós só podemos viver a verdadeira paz, ou desfrutar da verdadeira alegria, se nós tivermos essa atitude para com Deus. Que atitude é essa? A de colocar, depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Veja que o salmista Davi diz: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. E ele termina o versículo dizendo: e confio no Senhor. E confio no Senhor, sem vacilar. Talvez você faça a seguinte pergunta: pastor, eu já entendi que essa confiança é o único meio, o único modo para Deus operar todo tipo de milagre na minha vida. É isso? É isso mesmo, correto. Agora, veja, quando se fala de receber bênção, de receber milagre, de receber resposta de Deus, isso varia de pessoa para pessoa. Porque tem pessoas que recebem resposta pequena, bênção pequena, milagre pequeno, pouca coisa da parte de Deus. Enquanto que há aqueles que recebem algo mediano, não é pequeno, não é grande, no meio. Mas tem aqueles que recebem da parte de Deus coisas grandes, e recebem de Deus coisas tremendas, que recebem de Deus coisas extraordinárias, e recebem coisas de Deus, ou vivem pela sua fé, pela sua confiança em Deus, né? Vamos dizer assim, situações que nós podemos chamar de sobrenaturais. Agora a pergunta: o que eu devo buscar em Deus? O que eu devo esperar em Deus? Talvez você se pergunte: coisas pequenas, coisas medianas? Ou essas coisas grandes, tremendas, extraordinárias? Olha, o Senhor Jesus disse: seja feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme crestes. Você vai ter exatamente conforme a fé que você tem, conforme a confiança que você tem. O que eu digo para você, olha, o nosso Deus é Deus grande, e não é um Deus pequeno, minúsculo. O nosso Deus é Deus de grandeza, e não de pequenez, de coisas minúsculas. O nosso Deus é Deus de fazer coisas extraordinárias, e não coisas, vamos dizer assim, simples. Lógico, ele pode fazer tudo, do simples ao extraordinário. Mas eu quero que você coloque no seu coração o propósito de buscar em Deus, esse Deus grande, esse Deus todo-poderoso, esse Deus mais do que suficiente, esse Deus do impossível, esse Deus que agindo ele ninguém pode impedir. Eu quero que
o senhor, a senhora, eu quero que você passe a buscar em Deus, a ter uma fé para se receber coisas extraordinárias, sobrenaturais, coisas grandes de Deus na sua vida. Pastor, isso é possível? Se não fosse possível, Deus não diria para você buscar. Olha o que o Senhor Jesus disse: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Se você confiar, nada te será impossível. Em outras palavras, tudo é possível acontecer da sua vida, nos seus caminhos, a teu favor, se você confiar, se você crer. O apóstolo Paulo, ele fala em uma das cartas aos Coríntios, uma palavra que eu particularmente gosto muito. Eu me deleito nela, né? Eu tenho muito prazer em ouvir, recitar, meditar nela. Onde Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, veja que Paulo fala que Deus tem coisas tão grandes, e essas coisas grandes que Deus tem, Ele não vai preparar, Ele tem preparado para você e para mim, são tão grandiosas, tão extraordinárias, que nem os nossos olhos não viram, os ouvidos não ouviram. É tão grande que muitas das vezes a pessoa tem dificuldade para que isso entre no coração dela. Parece loucura, parece um sonho, parece impossível, parece ser bom demais para ser verdade. Mas é verdade, é realidade. Embora os seus olhos não viram, não quer dizer que você não vai ver, os seus olhos vão ver. Não é porque os seus ouvidos talvez não ouviram que não vai ouvir. E não é porque ainda você não conseguiu entender, compreender, que você não vai entender. Cedo ou tarde, o próprio Espírito Santo, ele vai confirmar isso no seu coração. Então que você busque em Deus, espere da parte de Deus e confie que Deus trará para você coisas extraordinárias. Agora, olha só, aqui o salmista Davi diz não apenas confiar em Deus, porque muita gente diz que confia, mas muitas pessoas que dizem que confiam em Deus, hoje estão vivendo uma vida que não deveriam estar vivendo. Que a vida que elas estão vivendo agora é uma vida que era para ter deixado lá no passado. Porque hoje há muitas pessoas que dizem, e talvez seja o teu caso, talvez seja o caso do senhor e da senhora, que a vida que a pessoa está vivendo hoje, mesmo ela dizendo crer no Senhor Jesus, ter fé em Deus, ter fé no Senhor Jesus, olha, há muitas pessoas que estão doentes, vivendo à base de remédio, tratamento, dependendo de médico, gastando o que tem e que não tem com tratamento de doenças, com remédio, sem ter cura, com a vida cada vez pior. Tem pessoas hoje que estão vivendo numa situação de extrema pobreza, dificuldade, aperto financeiro, aperto, material. Pessoas estão com o nome sujo, estão endividadas. Pessoas que, ainda não conseguiram sair do aluguel. Pessoas que até hoje, por mais que queiram e lutaram, não conseguiram comprar a casa própria. Até hoje não conseguiu comprar o carro. Até hoje, a pessoa não conseguiu, levantar o negócio dela, o comércio dela. Todo final de mês é aquele sufoco, aquele aperto. Todo começo de mês é aquele desespero. Porque não sabe quanto que vai vir na mão, e o que vem na mão, se vai ser suficiente ou não vai ser suficiente. Muitas pessoas hoje têm vivido um verdadeiro inferno dentro do casamento. Onde há briga, onde há ciúmes, onde há contenda, onde há infidelidade, onde há desunião. Muitas pessoas hoje, com relação à família, estão vivendo uma situação assim, olha, com a família toda destruída. É um que está nas drogas, é o outro que está na bebida, é o outro que está na prostituição, é o outro que é depressivo, o outro que é violento, o outro que é difícil de conviver, o outro que é egoísta, só pensa em si mesmo, o outro que, vamos dizer assim, é um cavalo em forma de gente, briga com todo mundo, discute com todo mundo, é grosso com todo mundo. E essa é a situação que muita gente está vivendo. Quantas pessoas que dizem que confiam em Deus, vamos dizer assim, são pessoas que infelizmente ainda
são amarradas pelo vício da bebida, ou drogas, ou cigarro. Quantas pessoas que dizem que confiam em Deus e vivem total e completa derrota, vivem humilhados, vivem envergonhados. Quantas pessoas que dizem que confiam em Deus, e mesmo confiando em Deus, conforme a pessoa diz, a pessoa, ela, vamos dizer assim, ela é pisada pelo diabo. O diabo faz tudo que quer na vida dela. O diabo faz tudo na vida da pessoa. Então veja que não é só dizer que confia em Deus. É necessário que você tenha a confiança que Deus quer que você tenha. Porque a confiança que Deus quer que você tenha é uma confiança que te levará a experimentar o sobrenatural. E eu vou mostrar dentro de um exemplo, a pessoa tendo uma confiança em Deus que não vacila e ao mesmo tempo uma confiança que vacila. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele compeliu, ele dirigiu, ele ordenou os discípulos a subir num barquinho e atravessar o mar e ir adiante dele para o outro lado. Enquanto eles, em obediência ao Senhor Jesus, subiram no barco, começaram a navegar, o Senhor Jesus ficou em terra despedindo as multidões. Depois que ele despediu as multidões, diz a Bíblia que ele subiu até o alto do monte a fim de orar sozinho ao Pai. Ele orou pelo tempo lá que ele julgou necessário, buscou a presença do Pai, se fortaleceu, né? Renovou suas forças, teve seu momento de comunhão com o Pai, e ele então desceu do monte, e a Bíblia diz que então algo extraordinário acontece, sobrenatural. Jesus, ele vai ter com os discípulos andando por sobre as águas, andando por sobre o mar. Então o barquinho já longe da terra, bem distante. Diz a Bíblia que os discípulos remando, o vento lhes era contrário, dificultava eles remar, dificultava eles, né, a chegar do outro lado. E de repente eles olham e eles veem uma sombra, um vulto. E até pensaram, fantasma, fantasma. E ficaram com medo, apavorados. Mas então o Senhor Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E então um dos discípulos, Pedro, falou assim, olha, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E então o Senhor Jesus disse para Pedro, vem. O Pedro então coloca os seus pés para fora do barco, sobre as águas. E ele vai ter com Jesus andando sobre as águas. E ele vai ter com Jesus andando sobre as águas. O que eu quero que você entenda, por que Pedro andou sobre as águas? Por que Pedro experimentou o sobrenatural? Por que ele experimentou algo tão grande? Sabe por quê? Porque ele confiou no Senhor Jesus. E aí você entende o que é confiar no Senhor Jesus. O que é confiar em Deus? É confiar na palavra de Jesus. É confiar na palavra de Deus. Se uma pessoa diz que crê no Senhor Jesus, que confia no Senhor Jesus, que confia em Deus, mas não confia nisso aqui na palavra, me perdoe. Você pode ser uma excelente mulher, um excelente homem, você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas você não confia em Deus. Porque quem confia em Deus, essa pessoa é alguém que confia na palavra de Deus, palavra de Jesus. Então a palavra de Jesus para Pedro foi, vem. Pedro confia naquela palavra, ele foi andando sobre as águas até o Senhor Jesus. Andar sobre as águas significa experimentar e viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Significa viver grandes coisas de Deus na nossa vida. Significa você superar os problemas, você passar por cima das dificuldades, você vencer os impedimentos, as barreiras, os obstáculos. Significa que não tem demônio, não tem diabo, não tem força da natureza, não tem lei da gravidade, não tem homem, não tem tempo, não tem clima, não tem governo, não tem pessoas, não tem nada que vai impedir você de ter aquela vida abençoada que Deus prometeu. Mas para quem que é essa vida? É para aqueles que confiam no Senhor. Enquanto Pedro confiou na palavra de Jesus e olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas olha o que a Bíblia diz, que quando Pedro tira os olhos do Senhor Jesus,
e começa a reparar na força do vento. Ele começa a reparar na imensidão do mar, aquelas águas agitadas. Então a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Ou seja, um homem que enquanto confiou no Senhor, na palavra do Senhor Jesus, andou sobre as águas, viu o sobrenatural. Mas no momento que ele tirou os olhos de Jesus, começou a reparar na força do vento, da natureza, né, na água, então ele começou a afundar. Nesse momento nós vemos a fé que vacila. A princípio ele confiou sem vacilar. Mas em segundo instante, ele começou a vacilar na fé. O que é uma fé que vacila? É uma fé que estremece dependendo da situação, da circunstância. É uma fé que se abala. É uma fé que se enfraquece. A fé que vacila é uma fé que uma hora está forte e outra hora está fraca. Uma hora ela está em cima, outra hora ela está embaixo. A fé que vacila é aquela fé que as circunstâncias, as dificuldades alteram o nível dessa fé. Por isso que o salmista está dizendo, confio no Senhor, mas de que modo? Sem vacilar. E essa fé, essa confiança, que Deus espera que o Senhor tenha, que a senhora tenha, que eu tenha, uma fé em que a gente não vacile. Uma fé que independente da situação que a gente estiver vivendo, a gente não vacile. Pastor, quando é que eu vacilo? Bom, você começa a vacilar na fé quando você age como Pedro. Quando você tira os olhos da palavra, da promessa de Deus. Quando você tira os olhos daquilo que Deus falou, daquilo que Deus te disse, daquilo que Deus prometeu. E você começa a reparar, a olhar para a força do vento, né? Para a força do mar. Ou seja, quando você tira os olhos de Jesus da palavra, e você tem os olhos no problema, você tem os olhos na dificuldade, você começa a olhar, né, para a traição do marido, a traição da esposa. Você só tem olhos para a dívida, para a porta fechada, para o desemprego. Você só tem olhos para falta de dinheiro. Você só tem olhos para aquilo que deu no exame, no raio-x. Só tem olhos para aquilo que o médico falou. Quando você só olha, né, para a situação de derrota, de fracasso, as coisas tudo contra você, nada dando certo, quando você tira os olhos do que Deus falou, do que Jesus falou da palavra, e fica com os olhos presos, fixos, reparando nos problemas e dificuldades, você começou a vacilar na fé. Porque olhando para o que Deus prometeu, a sua fé sempre vai estar no nível alto. Num ponto de receber qualquer milagre de Deus. Mas a hora que você tira os olhos do que Deus falou e prometeu e fica olhando para o que não deve, para aquilo que o diabo quer chamar a sua atenção, a sua fé vai lá embaixo, sua fé afunda como Pedro afundou. Pedro afundando nas águas, né, simbolicamente, é o reflexo da fé dele. Enquanto a fé dele estava em alta, ele andou sobre as águas, estava por cima. Mas a hora que a fé dele foi lá embaixo, ele também foi lá embaixo. Então, não vacile na fé. Não seja você um homem ou mulher que vacile na fé. Olha para a promessa, olhe para a palavra, olhe para o que Jesus falou. Pastor, quando mais que eu vacilo na fé? Você vacila na fé, por exemplo, quando você, por algum motivo, por alguma razão, você deixa a ansiedade, deixa a preocupação, inquietação entrar no seu coração. Ah, pastor, mas como é que eu não vou andar ansioso ou preocupada? Como é que eu não vou ficar aflito ou inquieto, né? Meu casamento está chegando ao fim. Se eu vejo meus filhos nas drogas, se eu não tenho dinheiro, se eu estou desempregado, como é que eu não vou ficar ansioso, preocupado, pastor? Né? Se o médico falou que a doença é grave, você não vai andar ansioso, não vai ficar preocupado, não vai ficar inquieto, porque Deus falou o contrário. Deus falou que eu sou o Senhor que te sara. Ele diz na palavra que pelas feridas do Senhor Jesus você já foi sarado, já foi curada. Você não vai ficar ansiosa, porque ele diz que ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Porque ele diz que ele é o teu pastor e nada te faltará. Você não vai ficar ansiosa, porque ele diz na palavra dele que você é mais que vencedor. Então se ele falou não andei, e ele falou, não andeis, não vivam ansiosos. E dentro dessa palavra, não vivam preocupados, não vivam inquietos, aflitos, por coisa alguma. O apóstolo Pedro diz, antes,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não vacila, não permita a ansiedade, a preocupação, a inquietação fazer parte da sua vida. Lança, joga essa ansiedade para o Senhor. Como é que eu faço? Do jeito que eu estou te ensinando. Senhor, eu lanço para o Senhor, jogo para o Senhor essa ansiedade. Pastor, mas e as minhas necessidades que eu preciso? Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, pelo contrário, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica com ações de graça. Ou seja, troca a ansiedade e a preocupação pela oração, pela petição. Coloca diante de Deus a sua necessidade. A promessa dele é que em Cristo ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Cada uma das minhas necessidades. Então você vacila na sua fé, na sua confiança em Deus, quando você permite a ansiedade entrar e abalar, estremecer, enfraquecer a tua fé. Quer ver outra coisa? Medo. Quando você deixa medo fazer parte da sua vida, quando você se pegar como um homem medroso, uma mulher medrosa, um jovem medroso, uma jovem medrosa, entenda que esse ter medo ou receio, o nome chique que as pessoas dão para o medo, veja, isso vai fazer com que você, na verdade, venha a estar numa situação de estar vacilando na fé. Por quê? Porque Deus na Bíblia diz, não é uma, não é duas, não é três, nem 10, nem 50, nem 100. Mas 300, guarda isso, 366 vezes. Deus na Bíblia diz, não temas, e as suas variantes. Não temas, não te apavores, não te assustes, não te espantes. 366 vezes Deus fala, não tenha medo. Um ano tem 365 dias. Então ainda sobra um não tenha medo. Mas é a perfeição de Deus, porque tem, de certo em certo tempo, é o ano bissexto. Então, 366 vezes Deus fala, não tenha medo. É um não tenha medo para cada dia do ano da sua vida. Não tenha medo. E de repente o senhor e a senhora é uma pessoa que por mais que ouça, ou tenha ouvido essa palavra, tenha escutado essa palavra, saiba dessa palavra, o senhor e a senhora está vacilando na fé, por quê? Porque o senhor vive com medo. A senhora vive com medo. E esse medo, em vários sentidos, tem medo de morrer, tem medo de perder a salvação, tem medo de ficar doente ou de pegar a doença de alguém, tem medo de ser traído ou traída pela esposa, ou de ser traído ou traída novamente pelo marido. Talvez não é o medo de ser traído ou traída, mas é o medo do marido se divorciar, da esposa se separar, ir embora, ele ou ela. Talvez o senhor ou a senhora está vacilando na fé porque tem medo. Tem medo de perder o emprego, tem medo de ficar pobre, tem medo de ficar sem dinheiro, tem medo de falir o negócio, tem medo de quebrar financeiramente. Talvez o senhor ou a senhora está vacilando na fé porque o senhor ou a senhora tem medo dos filhos se envolver nas drogas, de uma filha, de repente, aparecer grávida. De repente o senhor ou a senhora tem medo, vamos dizer assim, de perdoar alguém. Talvez tem medo de confiar em Deus. Talvez tem medo de fazer algo para Deus. Sabe? Tem medo de obedecer a Deus, fazer vontade de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar. Então, ele fala assim, não temas. E por que ele fala para você não ter medo e para mim não ter medo? Porque Deus não vai fazer mal para o senhor nem para a senhora. Deus não vai te amaldiçoar. Deus não vai trazer destruição para a sua vida. Ele fala assim, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Olha só, Deus te sustenta. Deus te ajuda, Deus te fortalece. Vou ter medo por quê? Então não vacila mais na sua fé, não tenha medo. Quando mais que o senhor ou a senhora pode estar vacilando na fé? Quando Deus falou para você viver em santidade, você vive no pecado. Quando Deus falou para você deixar o erro, e você continua cada vez errando mais. Quando mais que o senhor ou a senhora vacila na fé? É quando Deus fala para você se entregar a Ele, se render a Ele. E você está se entregando ao pecado, você está se entregando à prostituição, se entregando ao adultério, se entregando à dúvida, se entregando ao desespero. Quando mais é que o senhor ou a senhora vacila na fé?
É quando o senhor e a senhora é infiel a Deus. Infiel no quê? Nos dízimos, nas ofertas, infiel nos votos. Deus fala para você plantar, você não planta. Deus fala para você entregar com fidelidade, né, a 10ª parte de tudo que passa pela tua mão, e o senhor e a senhora retém, não entrega. Ah, porque vai faltar, como é que eu vou fazer para pagar isso? Como é que eu vou honrar os meus compromissos? Eu fiz esse voto com Deus, mas Deus entende que eu não posso cumprir esse voto agora. Eu até tenho essa oferta, mas em vez dessa oferta para Deus, eu vou usar essa oferta para isso ou para aquilo. Bom, o dinheiro é seu, né? Seja da oferta ou do voto, mas o dízimo pertence ao Senhor. Agora, que o senhor e a senhora vacilam na fé quando são infiéis a Deus, isso é um fato. Aceite o senhor e a senhora, goste ou não, é o que a Bíblia ensina. Então não vacile na fé. Não seja aquela pessoa, né, que uma hora está agindo numa fé absoluta e outra hora está lá fraco, caído, estremecido, abalado na fé. Não. Olha o que o salmista diz: confio no Senhor, mas confio no Senhor sem vacilar. Então não vacila, tá? Quantas pessoas que acabam vacilando na fé, por quê? Porque dão lugar para o diabo. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Outros vacilam por quê? Porque Deus fala para perdoar, não perdoa. Quando o senhor ou a senhora interrompe a sua vida de oração, não jejua mais, não obedece a palavra, quando o senhor ou a senhora se torna frios com relação às coisas de Deus, insensível às coisas de Deus, sabe? Coração duro para as coisas de Deus, você está vacilando na fé. Quando Deus te dá uma direção e o senhor e a senhora, né, empina o nariz e diz assim: não é bem assim, não é do jeito que o pastor falou, eu não concordo, eu vou fazer do meu jeito. Você está vacilando na fé. Então, olha, Deus quer fazer grandes coisas na vida do senhor. Deus quer fazer grandes coisas na vida da senhora. Mas para essas grandes coisas de Deus acontecerem na sua vida, vai depender do senhor e da senhora não somente confiar em Deus, mas confiar no Senhor sem vacilar. É aquela confiança que do começo ao fim é uma confiança firme, inabalável, de todo o coração, uma confiança 100%. Porque é nessa confiança, sem vacilar, que o Senhor vai trazer para o Senhor, para a senhora, a resposta àquilo que o Senhor e a senhora têm desejado. Ok? Que o Senhor e a senhora fiquem com essa palavra, que Deus abençoe muito você através da fé que Deus colocou no seu coração, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma oração, e essa oração que nós vamos fazer é uma oração baseada nesta palavra. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos, meu Deus, pela tua direção. Te agradecemos, meu Deus, porque nós temos a certeza de que cada uma dessas vidas, homens, mulheres, jovens, agora, meu Deus, não somente tem fé, não somente tem confiança em Ti, no Senhor, mas é uma confiança que não se abala, é uma confiança inabalável, é uma confiança que não se enfraquece, que não se estremece, é uma confiança, meu Pai, firme, verdadeira. Ó meu Deus, este homem e essa mulher agora confiam no Senhor sem vacilar. E é por isso, Pai, que eu te peço, responde a cada uma delas. Ó meu Deus, opera um milagre nesta casa, opera um milagre nesta família. Meu Deus, traz cura, libertação, restauração. Que o Senhor, através dessa fé, Pai, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha, meu Pai, levantar essa pessoa, que o Senhor venha, meu Pai, trazer libertação para os filhos, que o Senhor venha, meu Pai, trazer restauração conjugal, sentimental, que o Senhor, através da fé deste homem e dessa mulher, Pai, opere o impossível no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Ok, amado? Ok, amada? Deus abençoe a vocês no nome de Jesus.